Família de oração, hoje não estamos apenas virando a página do calendário, estamos atravessando um portal espiritual. Março não é somente mais um mês, é uma oportunidade divina, um marco de realinhamento, um tempo determinado por Deus para reposicionar sua vida. Talvez janeiro tenha começado com entusiasmo, metas bem definidas e energia renovada. Talvez fevereiro tenha sido mais lento, mais pesado, mais silencioso do que você esperava. Sonhos que pareciam claros ficaram embaçados. Portas que pareciam prestes a se abrir continuaram fechadas. A motivação oscilou, a esperança ficou mais sussurrada do que proclamada. Mas há algo poderoso aqui. Você ainda está de pé, você ainda está ouvindo esta oração. Isso não é coincidência, isso é sinal de que o Espírito Santo ainda está trabalhando na sua história. Existem momentos em que parece que nada está acontecendo. Porém, no invisível, Deus está organizando cenários, alinhando conexões, podando excessos, preparando o terreno para algo que ainda não conseguimos ver. O silêncio não é ausência. O atraso não é abandono. O intervalo não é o fim. Antes de qualquer coisa, coloque a mão sobre o seu coração e diga em voz baixa: Senhor, este mês pertence a Ti. É assim que começamos, não tentando controlar todos os resultados, não tentando prever cada detalhe, mas consagrando março, aquele que já conhece o fim desde o princípio. Ele é o Deus dos tempos e das estações, o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. O Deus que traz vida onde parecia existir apenas pó e ossos secos. Março pode ser um mês de movimento. Março pode ser um mês de restauração. Março pode ser um mês de recomeço. Mas a chave não está na sua força, está na sua entrega. Se você crê que Deus ainda está escrevendo sua história e que este mês carrega algo novo para sua vida, escreva nos comentários: Senhor, março é teu. A palavra declara em Apocalipse 3, 7 e 8 que Jesus é aquele que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Isso significa que o controle não está nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem nas crises. Está nas mãos daquele que segura as chaves. Em Isaías 43, 19, o Senhor diz: Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? A pergunta não é se Deus está trabalhando. A pergunta é: você consegue perceber? Às vezes esperamos algo barulhento, dramático, visível. Mas Deus frequentemente começa no invisível. Ele começa ajustando pensamentos, tratando intenções, curando memórias, reorganizando prioridades. O novo de Deus nem sempre começa com aplausos. Às vezes começa com silêncio e alinhamento interno. Talvez existam áreas da sua vida que hoje parecem como o vale descrito em Ezequiel 37. Ossos secos, sonhos interrompidos, fé enfraquecida, coragem adormecida. Mas o mesmo Deus que soprou vida naquele vale ainda sopra hoje. O que parecia morto pode voltar a respirar. O que parecia perdido pode ser restaurado. O que parecia encerrado pode ser reativado pelo poder do Espírito. E há também o clamor profético de Salmos 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Portas representam acesso, representam transição, representam mudança de nível. Quando Deus ordena que as portas se levantem, Ele está anunciando que sua presença está prestes a entrar em um novo território da sua vida. E Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração. Novo mês, novos caminhos. O mesmo Deus fiel. Antes que qualquer porta externa se abra, Deus quer abrir algo dentro de você. Porque se o interior continuar fechado, você pode atravessar oportunidades e ainda assim não reconhecê-las. Março não começa com agenda, começa com alinhamento.
Se você crê que Deus está fazendo algo novo, mesmo que ainda não veja totalmente, escreva: eu creio no novo de Deus. Antes de Deus abrir portas externas, Ele trabalha portas internas. E o primeiro portão que precisa se abrir neste mês é o da sua mente. Muitas batalhas da nossa vida não começam nas circunstâncias, começam nos pensamentos. Antes de uma oportunidade surgir, a mente já pode ter decidido: isso não é para mim. Antes de um avanço acontecer, a voz interior já pode ter declarado: eu vou falhar de novo. Mas a palavra diz em Romanos 12:2 que somos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que mudança verdadeira começa dentro. Talvez, sem perceber, você entrou neste ano carregando narrativas antigas. Eu sempre estrago tudo. Nada dá certo para mim. É tarde demais. Outras pessoas conseguem. Eu não. Essas frases não são fatos. São fortalezas mentais. E hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que março será um mês de quebra de padrões mentais limitantes. Senhor, abre o portão da nossa mente. Quebra o ciclo da comparação. Quebra o ciclo do medo. Quebra o ciclo da autossabotagem. Quebra o hábito de esperar sempre o pior. Espírito Santo entra nos quartos dos nossos pensamentos e acende a luz. Mostra onde acreditamos em mentiras, mostra onde construímos muros de incredulidade, derruba tudo o que não está alinhado com a tua verdade. Não queremos começar um mês novo com correntes antigas. Troca o eu não consigo por tudo posso naquele que me fortalece. Troca o vai dar errado por o Senhor está comigo. Troca o eu não sou suficiente por sou capacitado pela graça. Uma mente renovada enxerga oportunidades. Uma mente renovada reconhece favor. Uma mente renovada discerne portas certas. Março não será definido pelo que aconteceu antes, mas pelo que você decide acreditar agora. Se você deseja que Deus renove completamente sua maneira de pensar neste mês, escreva: Senhor, renova minha mente. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos diante de Ti aquilo que ninguém vê. O diálogo interno que acontece em silêncio. As frases que repetimos mentalmente. As expectativas negativas que se tornaram automáticas. Quantas vezes acreditamos mais nas nossas experiências passadas do que nas Tuas promessas? Quantas vezes deixamos que decepções antigas moldassem nossa visão do futuro? Hoje colocamos tudo isso na cruz. Senhor, quebramos em Teu nome todo pensamento de derrota, toda crença de que é tarde demais, toda mentalidade de escassez, toda comparação que rouba a alegria, toda insegurança que paralisa decisões. A Tua palavra diz em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então agora fazemos isso espiritualmente. Pensamentos de medo, rendam-se a Cristo. Pensamentos de vergonha, rendam-se a Cristo. Pensamentos de incapacidade, rendam-se a Cristo. Pai, remove as raízes de autossabotagem. Muitas vezes não foram as portas fechadas que nos impediram. Foi o medo de bater nelas. Não foram as oportunidades que faltaram. Foi a falta de coragem para abraçá-las. Liberta-nos de nós mesmos. Derruba fortalezas invisíveis que se formaram ao longo dos anos. Traumas que viraram identidade, erros que viraram rótulos, falhas que viraram profecias negativas sobre o futuro. Nós rejeitamos essas mentiras. Declaramos que somos amados. Declaramos que somos escolhidos. Declaramos que somos chamados. Declaramos que somos capacitados pela graça. Que março seja um ponto de virada no nosso interior. Que nossa conversa interna comece a concordar com o céu, não com o medo. Que nossa mente pare de ecoar o passado e comece a ecoar promessas. Se você decide romper com pensamentos negativos e alinhar sua mente com a verdade de Deus, escreva: eu rejeito as mentiras e recebo a verdade.
Pai, agora oramos pelo segundo portão, o portão das oportunidades. O Senhor é o Deus que governa portas. Como está escrito em Apocalipse 3:8, quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. E quando fecha, ninguém pode forçar. Por isso, neste mês, não queremos correr atrás de qualquer porta. Queremos atravessar apenas aquelas que carregam a tua digital. Existem oportunidades que parecem grandes, mas não são para nós. Existem convites que brilham por fora, mas nos afastam do propósito. Existem caminhos que oferecem conforto, mas roubam destino. Então, hoje, nós oramos por discernimento. Para quem precisa de avanço profissional, abre a porta certa. Para quem precisa de provisão, libera a estratégia certa. Para quem empreende, traz as conexões certas. Para quem estuda, revela a direção certa. Para quem serve no ministério, abre os ambientes certos. Não queremos quantidade, queremos alinhamento. Senhor, ensina-nos a reconhecer a tua paz. Porque portas de Deus vêm acompanhadas de convicção interior, não de pressão desesperada. Quando a oportunidade for tua, que haja paz mesmo diante do desafio. E se houver portas que não são para nós, fecha sem medo. Fecha o que nos distrai. Fecha o que compromete nossa integridade. Fecha o que alimenta o ego, mas enfraquece o espírito. Melhor uma porta fechada por Deus do que uma aberta fora do tempo. Que março seja marcado por decisões sábias. Que não sejamos guiados pela ansiedade, mas pelo Espírito. Que não sejamos conduzidos pela carência, mas pela confiança. E quando a porta certa se abrir, dá-nos coragem para atravessar. Se você crê que Deus abrirá as portas certas e fechará as erradas neste mês, escreva: Senhor, abre as portas certas para mim. Pai, não basta que a porta se abra. Precisamos de coragem para atravessá-la. Quantas vezes o Senhor já colocou oportunidades diante de nós, mas o medo falou mais alto? Quantas vezes adiamos decisões importantes porque nos sentimos pequenos demais, despreparados demais, inseguros demais? Hoje oramos por coragem santa. A tua palavra declara em Josué 1:9: Não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se o Senhor está conosco, não precisamos ser os mais experientes da sala, precisamos ser obedientes. Dá-nos coragem para enviar aquela mensagem, coragem para marcar aquela reunião, coragem para concluir o projeto, coragem para aplicar, propor, iniciar, apresentar, coragem para dizer sim, quando antes dizíamos talvez outro dia. Tira de nós a paralisia do e se der errado, substitui pelo e se for Deus. Que março não seja um mês de oportunidades desperdiçadas por medo, que não fiquemos do lado de fora observando o que o Senhor abriu, que não deixemos a insegurança nos convencer de que não somos capazes. Se a porta foi aberta por ti, tua graça nos sustentará dentro dela. Também nos dá discernimento para esperar quando for necessário. Coragem não é impulsividade, é confiança. Se for para avançar, avançaremos. Se for para aguardar, aguardaremos com fé, não com ansiedade. Pai, queremos sair da estagnação. Queremos movimento guiado pelo Espírito. Se você decide não permitir que o medo o impeça de atravessar as portas que Deus abrir neste mês, escreva: Eu avanço pela fé. Pai, agora oramos pelo terceiro portão. O portão dos ajudadores, dos recursos humanos, das conexões divinas. O Senhor raramente realiza grandes propósitos em isolamento. Na tua palavra, vemos alianças que mudaram destinos. 1 Samuel nos mostra Davi com Jonatas. Ruth revela como Boaz foi resposta para a fidelidade de Ruth. Em Atos dos Apóstolos, vemos Paulo fortalecido por Barnabé e Timóteo. Isso nos ensina que avanço também passa por pessoas. Hoje reconhecemos, não fomos chamados para fazer tudo sozinhos.
Precisamos de vozes sábias, precisamos de amigos que oram, precisamos de mentores que corrigem, precisamos de parceiros que constroem, precisamos de pessoas que enxerguem potencial quando nós mesmos estamos cansados. Então, Pai, envia os ajudadores certos para esta estação. Remove alianças que confundem, afasta conexões que atrasam, desfaz vínculos que drenam nossa fé e estabelece relacionamentos que fortalecem propósito. Que neste mês surjam conversas estratégicas, que aconteçam encontros inesperados, que portas se abram através de recomendações. Que nomes sejam lembrados no momento certo. Desperta pessoas que o Senhor já posicionou perto e longe, que sintam no coração o impulso de ligar, de indicar, de apoiar, de colaborar. E também nos transforma em ajudadores na vida de alguém. Que não sejamos apenas receptores de favor, mas canais de favor. Que possamos ser resposta para a oração de outra pessoa. Março será um mês de conexões orquestradas pelo céu. Se você crê que Deus enviará as pessoas certas para caminhar com você neste mês, escreva: Senhor, envia os ajudadores certos. Pai, agora entramos em um nível mais profundo desta oração. Existem pessoas que ocupam posições estratégicas sobre decisões importantes. Supervisores, avaliadores, líderes, coordenadores, responsáveis por aprovar projetos, contratos, processos, convites e oportunidades. A tua palavra diz em Provérbios 21:1 que o coração do rei está nas tuas mãos e o Senhor o inclina para onde deseja. Então, nós não manipulamos, nós não forçamos, nós não dependemos de influência humana. Nós oramos: Pai, toca o coração daqueles que precisam analisar nosso nome, nosso currículo, nossa proposta, nossa solicitação. Dá-lhes clareza, dá-lhes discernimento, dá-lhes justiça. Onde houver confusão, traz entendimento. Onde houver resistência injusta, traz favor. Onde houver atraso desnecessário, traz movimento. Se a porta não for tua, fecha-a com firmeza e nos protege. Mas se a porta for parte do teu plano, que ela se abra com convicção e rapidez. Que decisões sejam tomadas sob direção do Espírito. Que recomendações surjam no momento certo. Que alguém se lembre do nosso nome quando for necessário. Que uma palavra favorável seja liberada. Que um e-mail chegue na hora exata. Que uma ligação mude o rumo da semana. Senhor, nós cremos em encontros marcados pelo céu. Não queremos networking forçado. Queremos conexões ordenadas por Ti. Conecta-nos com pessoas que carregam o que nos falta. Conecta-nos com aqueles que precisam do que carregamos. Une destinos que cooperam com o Teu propósito. Que março seja lembrado como o mês em que Deus moveu corações e abriu caminhos através de pessoas estratégicas. Se você crê que Deus pode mover corações a seu favor neste mês, escreva: Deus está movendo as decisões por mim. Pai, agora oramos por movimento. Há áreas das nossas vidas que parecem travadas há meses, talvez até anos. Processos que não avançam, projetos que nunca terminam, relacionamentos que não se restauram, finanças que parecem sempre bater no mesmo limite, crescimento espiritual que parece estagnado. Mas nós declaramos: março não será um mês de paralisação. O Senhor é especialista em endireitar caminhos tortuosos. Como diz Isaías 45:2, Tu vais adiante de nós e tornas retos os caminhos difíceis. Então, vai à nossa frente. Quebra cadeias invisíveis, remove bloqueios espirituais, alinha o que está desalinhado, revela o que está oculto, desata nós que não conseguimos desatar sozinhos. Nós não pedimos por avanço na força da carne, mas pelo poder do Teu Espírito. Que este seja o mês em que respostas finalmente cheguem, portas finalmente se abram, pesos antigos finalmente saiam, decisões importantes finalmente sejam tomadas.
Pai, libera testemunhos em março, testemunhos de provisão inesperada, testemunhos de reconciliação, testemunhos de oportunidades surpreendentes, testemunhos de libertação interior, testemunhos de cura emocional, testemunhos de crescimento e maturidade. Mesmo antes de vermos a manifestação completa, escolhemos agradecer. Obrigado por cada sim, obrigado por cada não que nos protege. Obrigado por cada atraso que estava nos preparando. Obrigado por cada porta fechada que nos livrou de algo que não víamos. Declaramos pela fé: março pertence ao Senhor. Se você recebe essa palavra de movimento e destravamento para este mês, escreva: março será meu mês de avanço. Pai, selamos esta oração com fé. Nós declaramos que o portão da mente está sendo renovado. O portão das oportunidades está sendo alinhado. O portão dos ajudadores está sendo ativado. Este mês não será vivido no automático. Não será desperdiçado em distrações. Não será guiado por medo. Será guiado por propósito. Assim como diz em Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E cremos que março carrega um tempo específico de Deus para nossas vidas. Não sabemos todos os detalhes, mas sabemos quem governa os detalhes. Então escolhemos confiar. Confiar quando a resposta vier rápido. Confiar quando houver espera. Confiar quando portas se abrirem. Confiar quando portas se fecharem. Nossa fé não está no resultado, está no Senhor. Pai, ajuda-nos a transformar esta oração em prática. Que não seja apenas palavras emocionadas, mas decisões consistentes. Que possamos acordar cada dia deste mês lembrando: eu consagrei março ao Senhor. Que nossas atitudes reflitam nossa fé. Que nossas escolhas reflitam nosso alinhamento. Que nossos pensamentos reflitam tua verdade. E quando chegarmos ao final deste mês, que possamos olhar para trás e dizer: Deus ordenou meus passos. Deus moveu o que estava parado. Deus abriu as portas certas. Deus enviou as pessoas certas. Nós entregamos nossos dias, nossas horas, nossas agendas e nossos sonhos em tuas mãos. Março pertence ao Senhor. Se você está selando esta oração em concordância, escreva: amém, março está nas mãos de Deus. E declare também: meus 3 portões estão abertos pela fé. Se essa oração falou com você, isso não foi por acaso. Deus não trouxe você até aqui apenas para ouvir palavras bonitas. Ele trouxe você para ativar algo no seu espírito. Março não será apenas mais um mês. Será um divisor de águas. Mas existe uma diferença entre quem apenas ouve e quem decide caminhar em concordância. Se você quer viver meses guiados por fé, discernimento e propósito, então este canal é para você. Aqui nós não apenas oramos, nós nos posicionamos. Então agora, antes de sair, faça um ato profético simples. Inscreva-se no canal, porque cada inscrição é uma declaração. Eu escolho caminhar com Deus este ano. E ative as notificações, porque o próximo vídeo pode ser exatamente a palavra que vai destravar algo na sua vida. Comente também: meus 3 portões estão abertos. E prepare-se, porque você vai voltar aqui para testemunhar o que Deus fez neste mês.